Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 15 de 2 de 2023. Estamos aqui e nós vamos falar muita coisa porque tem notícia do jornal para dar com porrete aí. Ontem a live disseram que foi boa, espero que sim. Meus queridos, a evolução está caminhando para ensinamentos um pouquinho mais delicados, quebrando tabus. Os ensinamentos estão tendo que fugir um pouquinho das crenças religiosas. É difícil, porque a pessoa nasceu acreditando numa coisa, cresceu acreditando numa coisa e está percebendo que não é bem do jeito que estavam ensinando, que não é bem do jeito que estavam falando, e estão começando a enxergar o planeta como um planeta e não como um quintal aonde só existe a minha versão e a dos outros não interessa. O pessoal está querendo que volte um Jesus de um único lugar, de uma única religião, de uma única versão. Não será assim. A aula ontem foi boa. Quem quiser ver essa polêmica, vai lá no canal principal, onde só fala de espiritualidade e tá lá. É o convite que eu faço a vocês, tá? E no descritivo tem o link, no descritivo de todos os vídeos do canal dos bastidores, tem o link pro outro canal, tá? Então tá lá, uma aula bem proveitosa para todos. Vamos lá, meus queridos. Dólar ontem. O dólar, meu querido, já voltando a me dar dor de barriga. O dólar ontem subiu 0,42. Mas, professor, 0,42 é muito pouquinho. 0,42? Realmente não é alto. Só que tem um porém. O dólar, ele voltou nos R$ 5,20. R$ 5,20. Só que se você olhar isso daí, você fala assim, mas professor, vai um valor que é aceitável. Só que o câmbio tchaco que eu uso de referência, ele explodiu, subiu que nem um monstro. Como assim? Moço. O dólar internacional nosso aqui, do que eu fico olhando, para ver se o dólar vai cair, se vai subir, ele ontem explodiu. Credo, mas subiu só 0,42? Pois é. Você sabe por quanto que estão vendendo lá? 5,20 a 5,40. Ou seja, eles estão fazendo uma prospecção que o dólar aqui no Brasil tem que subir para 5,30, 5,35. Vai ter uma pressão muito forte nisso. Por quê? Porque os membros do partido estão assumindo uma posição de guerra contra o Banco Central. E o partido faz parte do governo. Se o partido está lutando a favor de uma coisa e faz parte do governo, é como se fosse o presidente da República lutando contra. Ou seja, mesmo ele não falando, toda a estrutura dele, toda a família dele está fazendo e ele não está falando nada. Ele não está falando, para gente, segura. Não. Está dando corda. E está subindo e vai subir. E o dólar vai gerar fome para muita gente. Vai gerar colapso para muita gente. Gente, inflação não se brinca. Dólar não se brinca. Mexeu com câmbio, explode inflação. Explodiu inflação, todo mundo lascado. Sem mais, sem menos, sem talvez, sem quem sabe. Mexeu, lascou. Simples assim? Simples assim. Rezemos muito, mas rezemos muito. Vamos lá. Bolsa de Valores. Ontem a Bolsa de Valores caiu 0,9%, com destaque para algumas ações que caíram 5%, a Azul caiu mais 5%, tá em desastre total a Azul. BR Foods caiu 6,5%, Braskem 5%. Tem umas ações aqui que você fala, nossa, mas como que cai tanto assim? Gafisa 5,1%, Construtora, Gol 5,3%. Eu só tô pegando as altas, viu? Tem umas partes de 3%. A Light, 9,4%. A Oi subiu 21%. PDG subiu 9%. Aleluia, mas 9% é 1 centavo. Porque ela tá tão baixa que 1 centavo vale 9%. Pra vocês verem como é que a coisa tá feia. Raizen caiu 7,5%. São Martin 4,8%.
E assim foi as muvucas do dia de ontem. Mas os bancos não caíram tanto, isso é engraçado. E nós vamos pegar duas situações para a gente fazer as análises. Bolsa da Alemanha, tranquilo, subindo 0,4% hoje, 15.436, ou seja, eles estão assim navegando em céu de brigadeiro, como diz por aí. Então, tá muito bem, obrigado a Bolsa da Alemanha Internacional, que é a principal referência que tem para nós aqui. O pessoal fala, é dos Estados Unidos. Eu prefiro olhar lá, da Alemanha. Mas vamos lá. Infomoney. Vamos ver essas duas empresas que eu peguei de referência, banco e uma de agro, para a gente ver as loucuras que acontecem no meio. Vamos lá. Infomoney. A Nubank, a NuBR33, a dona da Nubank, tem lucro líquido de 58 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Já em termos ajustados, o lucro totalizou 113,8 milhões de dólares, alta de 3.456%, ante o lucro de 3,2 milhões registrado em igual período de 2021. Ou seja, um banco que estava quebrando as pernas, que já estava chacoalhando, que são os bancos digitais, e não foi só um, tem mais, hein? Eu só peguei esse de exemplo, mas vários desses bancos virtuais deram lucros. Pela primeira vez, um bom lucro, se assim pode se dizer. Ou seja, isso para o setor financeiro é um alívio. Significa que pessoas não estão dando tanto calote como se imagina. Significa que a inadimplência existe, mas está tendo pagamentos, que está tendo a orquestra em cima disso daqui. Ou seja, o grave não está tão grave e isso aqui é um alívio para o mercado. Alívio para o mercado. Por isso que os bancos ontem subiram ou ficaram no 0 a 0 numa boa, numa felicidade tranquila e ali vivendo. Agora tem um outro setor que caiu, despencou e eu como contador eu falo, gente, não é possível. Eu acho que os investidores não sabem fazer conta ou olhar um balanço, por exemplo. As pessoas falam assim, mas como? Mas você não viu o que aconteceu? Olha só! Vamos lá. Eu vou falar do exemplo da Raizen, tá? Saiu aqui na Infomoney. Raizen, lucro líquido ajustado, soma 255,7 milhões no terceiro trimestre. 2022-2023. O lucro líquido consolidado no período foi de 168 milhões antes de 1.420 bilhões. Registrado no igual intervalo no período passado. Muito bem. Aí você fala assim, pô, professor, saiu de 1 bilhão e 400 para 168 milhões. Eu falo realmente, olha, teve realmente queda do lucro. Só que então vamos analisar. Não, a pessoa pega e fala, não, mas isso aí representa a queda de 79%. Olha que absurdo, mas vera lá. É diferente da queda do lucro como aconteceu no Bradesco. Porque o do Bradesco caiu, só que ele teve que pegar e separar para um cliente duvidoso, que é a loja americana, que pode dar calote. E a probabilidade de calote é gigantesca. Agora, a Raizen, ela pegou o lucro dela e fez o quê? Recomprou ações do mercado. Ou seja, então, eu vou pegar tudo que eu estou ganhando de lucro e vou entrar no mercado e vou recomprar a minha própria empresa. Um monte, eles compraram um monte, 1 bilhão de reais, que estava programado, claro que não foi só nesse período, mas está programado a compra de 1 bilhão de reais em ações da própria empresa. O pessoal não calcula essas coisas. A empresa está construindo um monte de refinaria de segunda geração. O que é segunda geração? Ela, com a mesma cana, ela dobra a quantidade de álcool que ela vai produzir. Eu, com a mesma área produtiva,
Em vez de eu fazer 1.000 litros, eu vou fazer 2.000 litros de álcool. Porque agora eu tenho tecnologia que tira álcool até do bagaço. Eu tirando álcool até do bagaço, eu consigo dobrar a quantidade de geração de energia. Ela é uma geradora de energia. Então ela acabou de investir em geração de energia, porque ela comprou um monte de coisas e investiu pesado em geração de energia. Ajudou até as empresas de geração de energia que não estavam dando lucro, porque estava em processo de implantação, de implantação, de colocação. Ela pegou o lucro dela e está construindo várias usinas de segunda geração. Inclusive, ela tá para terminar todas as usinas em 2025. Agora em 2023, nesse ano, é para terminar mais umas 3 e em 2025 mais 5 usinas. Ou seja, ela está renovando todinha a sua planta sem pegar dinheiro emprestado. Todas as empresas, todas as indústrias pegam dinheiro emprestado. Ela está pegando o lucro dela e construindo. Aí na Bolsa de Valores, chega uma empresa dessa, pega dinheiro emprestado do banco e constrói, as ações sobem. Porque entrou um monte de dinheiro no caixa da empresa. Quando a empresa pega e faz o certo, ela pega o próprio lucro e constrói, não, cai as ações. O pessoal tem o quê? Problema na cabeça? É gardenal na cabeça? Desculpa, mas o que está faltando na área de investidor, na área de pessoas que faz análise de investimento, é pessoa que tem um mínimo de conhecimento contábil. Porque a pessoa não sabe ler um balanço, gente. Ela fala que sabe ler. Eles pegam 3, 4 parâmetros e falam, em cima desses parâmetros a gente vê se a empresa tá boa ou tá ruim. Como é que é? A empresa nunca teve prejuízo. Nunca teve prejuízo. É uma empresa ruim? Por que as ações caem? Qual que é a loucura que tem na cabeça do ser humano? Pois é o que está acontecendo com a Raizen. Uma hora, um grande investidor, tipo Soros, tipo aquele que é o Barsi, que é do Brasil, e vários outros que tem no mercado, vão enxergar isso. Já tem um Morgan que já está entrando na Raizen, que é um conglomerado de grandes investidores, já está entrando, já está comprando as ações, entrou com peso, comprando uma fortuna de ações. Já tem algumas empresas que já estão entrando. Por que será? Será que conseguiram alguém fazer um cálculo que os outros não ficam fazendo? Porque as pessoas têm mania de falar assim, eu vou comprar, você tem gráfico, aí o gráfico, aí o gráfico. Aí o gráfico tá de queda, tá de queda, tá de queda. Então deixa queda, queda, queda. Mas é uma queda louca, uma queda sem noção, uma queda retardada. Não tem base em contabilidade. Não tem base no balanço. O balanço fala, moço, não, mas eu vi, teve um monte de despesa, prejuízo. Que prejuízo? Ele entra como prejuízo, mas ele vai lá no imobilizado, gente. Você tem que olhar para onde está indo o prejuízo, porque o prejuízo não é prejuízo. Prejuízo é gasto. A loucura é essa. Então a gente vai vendo algumas anomalias no mercado que pode trazer consequências. Que é caso, tipo, o tanto que a Azul, por exemplo, está caindo. É uma empresa super sadia. Está caindo um monte por quê? Porque eles compraram avião e vão ter que fazer renegociação, mas isso é normal. Mas eles estão em dia. Eles estão fazendo isso para não dar calote. Eles estão fazendo isso para pagar sempre em dia. Eles estão fazendo isso para deixar as finanças deles redondinha. Não, a bolsa, os investidores entendem como, ai credo, tchau. Sabe, vocês estão entendendo? A loucura é muito grande. O pessoal da área de investimento precisa começar a estudar balanços. Olha o helicóptero passando aí, vai vendo. Balanços. Se não fizesse, só ficar brincando de Nárnia, nós vamos ter problema sério na bolsa aí. Ao ponto de destruir empresas boas e levantar e manter e segurar empresas podres. Podres. Vamos lá. Infomoney. Bitcoin acelera a alta, retoma patamar de $22 mil e abre caminho para ganhos em altcoins. Nas últimas 24 horas, mais um token da Exchange dispara de preço em meio à nova crise em torno da Binance. E a Bitcoin, que eu sempre falei, a Bitcoin vai se manter. Todas as outras moedas que foram criando, você sai correndo.
A Bitcoin, ela não tem dono, ela não tem pai, ela não tem mãe, então ela vai viver de forma orgânica. As outras têm manipulação, o dono tira o dinheiro, usa para o que quer, faz o que quer. Perigo. Não tem lastro. As outras podem... A Bitcoin também não tem lastro, mas não tem dono. Então você não consegue ter alguém que fala assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou usar para tal... Não tem isso. Não tem o dono usando para alguma coisa. Não tem. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Mas isso é um sinal interessante, tá? Bitcoins, principalmente para nosso país vizinho aqui que usa Bitcoin como moeda oficial do país. Vai ter mais país que vai começar a pôr. A hora que pôr o segundo, vai virar moda e vai entrar terceiro, quarto, quinto, e aí vai. Quem entrou primeiro se dá bem e você vai ver o que vai virar isso aí. Vocês vão ver o que vai virar isso aí. Vamos lá. Infomoney. OPEP é o grupo de pessoas que decide sobre petróleo, mantém estimativa de aumento da produção de líquidos pelo Brasil. A OPEP manteve a sua previsão para crescimento do Produto Interno do Brasil, o PIB, em 2022, de 2,8% e em 2023 em 1%. Ou seja, eles estão calculando vários crescimentos do Brasil e estão vendo que o consumo de petróleo vai subir aqui no Brasil. Eles estão fazendo os cálculos deles para ver o quanto que o Brasil vai consumir de petróleo ou não. Eles fazem isso em paralelo? Faz. Eles são super organizados? Demais. Eles fazem todas essas análises para eles decidirem se sobe ou não sobe o petróleo. Porque eles querem um preço dali para cima, dali para baixo não. Petróleo é $40 e isso aí já virou coisa do passado. Agora é 80 para cima. É 80 e eles querendo 120. É isso aí, eles querem $120 o barril. E não quer saber. Tá acabando o petróleo, então eu quero subir o petróleo. E assim quer, e vamos lá. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas é uma notícia boa. Alguém está vendo que o Brasil vai crescer. Isso é ótimo, é um bom sinal. Certo? Reuters. Dólar avança frente ao real com temor de nova pressão de Lula por mudanças na meta de inflação. Por quê? O pessoal tá vendo o partido falar mal e tá fazendo pressão na moeda. E a moeda aqui já começou a estourar, lá fora já tá explodindo e vai trazer consequências fora do comum. E o povo vai ficar mais pobre quando o dólar sobe, vai chegar inflação para o nariz do pobre, vai chegar tudo porque a esquerda tá prejudicando o pobre. Nesse sentido. Ontem o nosso presidente do Senado, Pacheco, já chegou e falou: olha, essa situação já está encerrada, nós não vamos acabar com o Banco Central. E é bom o presidente da República entender que é bom para o país. Ou seja, o presidente do Senado deu um recado, mas dando uma voadora em cima do Lula, falando: para por aí, porque se continuar, você vai ter problemas com nós. Rapaz, ontem o Pacheco pegou e deu karatê. Eu tô falando para vocês, o Lula não manda. As pessoas acham que o Lula manda. Eles estão dando corda pro Lula bater asinha. Mas se o Lula for nessa coisa aqui que ele tá indo, ele vai perder a asinha dele. Vai vir alguma força muito grande e vai falar assim: desculpa aí. Você topa, o seu Gerardinho, você topa entrar no lugar do Lula? Então nós vamos trocar, porque nós não queremos louco aqui que quer explodir o nosso Brasil. Mas nós que ganhamos com a ideologia. Você não ganhou com ideologia nenhuma. O PT ganhou com 20% dos votos. Os outros 30% foi porque não queria o Bolsonaro. E ninguém quer que implante a ideologia do PT. As pessoas querem que o Brasil cresça. E não que implante ideologias. Ponto. Esse é o recado. Eu vi o Kassab falando isso na Terça Livre, que teve ali na semana passada. Terça Livre? Não é Terça Livre, é Canal Livre, né? Da Bandeirantes. Canal Livre, perdão. Então, olha, eu vou falar pra você, hein?
E o Campos, pelo que eu entendi, tá afinado com o Centrão. Porque ele tá falando a linguagem que o Centrão fala, ou seja, não mexe com o Campos, não mexe com o presidente do Banco Central. Você já está fedendo o dólar. Já está fedendo o dólar. E o pessoal já está recebendo pressão e já está tendo pressão e pressão e pressão. Porque sobe o dólar, sobe o combustível. Sobe o dólar, sobe a conta de água, sobe a conta de luz, sobe tudo, sobe pedágio. Porque eles estão tudo baseado em dólar, os contratos. Não brinca com isso. O pedágio sobe se você subir o dólar. A conta de luz sobe se você subir o dólar. O salário diminui se você subir o dólar. Então, meu querido presidente da República, olhe de fato para os pobres. Não finja que você está lutando para os pobres, destruindo os pobres. Porque isso é destruir os pobres. Desculpa, mas é. É fato. Só que de forma lenta. Acontece meses. Você faz aqui e explode em meses. Segura a onda. Vai na onda do Centrão que você vai se dar bem. Infomoney. Campos Neto faz aceno a governo do Lula, mas indica que caminho para queda de juros ainda será tortuoso. Eu tenho intenção em abaixar os juros, nós queremos abaixar os juros, mas o caminho é esse, é bem duro. Apesar de indicar que fará de tudo para trabalhar com o governo, o presidente do Banco Central mostra que caminhos para a queda de juros passam longe de uma canetada. Ótimo! Vai pra lá, urucubaca! Sai daqui! Deixa nós! Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Infomoney. Investidor tem que demonstrar mais boa vontade com o governo. Diz Campos Neto. Ele disse ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido boa vontade enorme e se mostrado disposto a seguir arcabouço fiscal com disciplina. É o que eu tô falando. O Haddad já entendeu qual é que é. O recado é esse. Entendeu? Entendi, sim, senhor. Já vou parar por ali. O Lula vem com a campanha e vai. Ah, não, mas eu tô aqui na reunião do PT. É só nós do PT, então tem que falar a linguagem do PT. Não! Você ganhou a eleição. O que você falar até dentro do banheiro vai sair na televisão e vai influenciar. Não pode. E o Lula já é macaco velho, moço. O homem não é pra pular em galho que vai quebrar. O homem já tinha que saber qual que é o galho que enverga, qual que é o galho que quebra, qual que é o galho que aguenta. E falar, olha, tem que pular desse galho para aquele galho, senão não dá. Como diz um amigo meu, tem que aprender a entrar numa floresta de bambu, porque senão você tá lascado. Infomoney. Diz SPX de Rogério Xavier. O que ele diz? É uma gestora, tá? Financeira. Brasil volta a temas do passado ao discutir juros e CMN. Erra ao não revisar metas. A gestora também afirmou que é preciso ter metas factíveis e que as atuais são ambiciosas demais. Ou seja, eles estão criando uma possibilidade, criando uma meta que é só para inglês ver, para parecer que estão bonitinho, lutando pelo pobre. Estamos aqui lutando pelo pobre. Estamos aqui lutando pelo povo. Nós queremos metas que realmente vai ser atingida. Quais são as metas que vão ser atingidas? Para a gente acompanhar se vai acontecer. Porque senão a gente já sabe que não vai ser atingida e não dá para analisar. E olha que pessoal de investidor é o que controla as coisas, em que faz o cálculo de fato. Aí chega um outro, olha só esse outro. O dono da BTG Pactual, inclusive se eu não me engano eles tiveram lucro agora, saiu no Correio do Brasil, no jornal Correio do Brasil. O dono da BTG Pactual, área do setor bancária, que os caras sabem o que está acontecendo, hein? André Esteves aposta em recessão e desemprego.
há um otimismo exagerado por parte das operadoras financeiras sobre a rapidez com que a economia tende a se recuperar, afirmou o principal acionista do banco BTG Pactual a uma plateia de investidores nesta manhã. Na visão do banqueiro, há uma recessão a caminho e desemprego maior do que o previsto. Aleluia, alguém está enxergando. Empresa de chocolate Pan, fechou. Empresa das Havaianas, com problema. Empresa não sei do que, fechou. Legrand, da França, fechou. Empresa de tecnologia, demissão em massa. Empresas de banco virtual, demissão em massa. Não está tendo crise? Gente, é só olhar. Está tendo uma crise monstro. Lojas Americanas quebrou, vai quebrando um monte de empresa junto. Oi, com processo judicial, não sei que processo judicial de recuperação, outra processo judicial de recuperação. Um monte de empresa entrando em processo de falência e recuperação judicial. E aí? E aí? Como é que faz? Tá tudo bem? Ele tá certo. O povo tudo otimista. Não, aqui agora vai. O Brasil vai crescer. Realmente vai. Eu tô falando para você que vai. É só o governo fazer esse negócio do desenrola e liberar dinheiro de bancos para o povo sair, para o pequeno empresário sair torrando, pegando empréstimo e sair arregaçando. Vai fazer assim o crescimento. Só que aquele respiro, quando você tá aí se afogando, você pega e sobe com a cabecinha para fora d'água. E depois você entra e mergulha. E aí, moço, a água parece que te puxa lá para baixo. É isso que eu tô falando que vai acontecer. As pessoas não estão entendendo. A pessoa tá falando assim, nossa, você falou que o Brasil vai crescer. Eu falei, o Brasil vai ter um crescimento de compra e venda. Mas é aquele crescimento maquiado. É um crescimento onde vai injetar um monte de dinheiro, dá aquele respiro, mas depois a água puxa. É o que eu tô falando. Por isso que eu tô falando do meio do ano pra frente. Se bobear, como eles estão enrolando para soltar o dinheiro dos bancos, porque eu pensei que ia ser rápido, então nós já estamos acabando o mês de fevereiro, março. Então março, abril, maio, junho, julho. 5 meses para pegar e torrar o dinheiro que o governo e os bancos vão dar? Eu acho que é por aí. Depois o dinheiro começa a acabar, e murcha tudo. Quem avisa, amigo é. Infomone. Compensação por perdas com ICMS. Pauta reunião de governadores e Pacheco. O que o pessoal tá fazendo? Não vamos conversar com o Lula, não. Vamos conversar com quem é o presidente do Brasil. Pacheco. Nossa, eu fico imaginando os petistas olhando essas coisas. Vai ficar com um ódio tão grande em cima do Pacheco? Ganhou. Vocês não queriam o Pacheco? Tá na mão dele. Centrão manda. Vocês não queriam o Lira? Tá na mão do Congresso. Centrão manda. Centrão mandou no Bolsonaro, Centrão vai mandar no Lula. É isso. É a realidade. Você tá achando que é diferente? Fez coalizão, não queria ganhar a todo custo? Ganhou. Olha aí que bonitinho. Agora, moço, segura a pressão. Porque vai vir pressão. E vai vir pressão. Ah, vai. Gestores estaduais buscam pactuar com o governo federal regras do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. E vão entrar no acordo, porque tá vindo todos de uma vez, vai entrar em pauta leis, vão criar leis em conjunto com os governadores, vai mandar pro Congresso, vai aprovar e o Haddad vai ter que se virar. Mais uma conta pro governo federal, que vai chegar no final do ano, não vai fechar. E aí eles vão ver, a gente quer que o Lula fica ou que o Lula sai? Lula fica, aprova as contas. Não fica, pedalada fiscal e tira o Lula. Impeachment igual o Dilma. Vocês estão entendendo ou não? A brincadeira do Lula vai até o final do ano. Se ele continuar batendo, se rebatendo, vai dar problema. Se ele pegar e entrar na onda e falar assim, não, beleza,
é uma nova era, um novo governo, é uma nova forma de fazer, vai que é uma beleza. Se ele não fizer, vai se lascar. E outra, vai cair tudo nas costas dele, todas as crises. O Lula podia ter ficado como presidente, o melhor presidente na cabeça das pessoas, e sumido. Ele vai afundar o nome dele na história do Brasil. Escuta o que eu tô falando. Ele tinha toda a oportunidade de ficar lá fora, manter o nome dele e ficar falando, gente, a gente tem que fazer aquele eterno lutador, aquele eterna campanha. Ele quis assumir o governo para achar que vai conseguir salvar o Brasil de novo, não vai conseguir, o nome dele vai ficar manchado e tudo que ele fez no primeiro e segundo governo vai sumir, só vão lembrar do terceiro. E aí vão falar, não foi ele que foi bom, foi a economia da época que era boa e por isso que ele pareceu ser bom. O Fernando Henrique pegou uma crise braba, cara, de 2008. Aquela foi brava, hein? E o homem segurou, hein? Para mim, o Fernando Henrique Cardoso foi um dos melhores presidentes que já existiu nesse país. Mas, professor, o cara é da esquerda. Ele é um liberal. Que tem o social no coração. Mas o pai dele, não sei o que, não interessa. Mas o cara era daquela época, antes dos militares, não me interessa. O que me interessa é que ele teve um controle do país centro, inteligente. Ele não foi louco ao ponto de pegar e falar assim, vamos implantar uma ideologia. Não, muito pelo contrário. Ele fez coisas que o FMI mandou. Ele fez coisas que bancos internacionais mandaram ele fazer, arroxos. Ele fez coisas que prejudicou o salário do povo. Ele fez coisas que... E passou. E segurou a inflação e fez o Brasil passar pela situação de 2008, enquanto muitos países quebraram. A Argentina começou a quebra dela lá e não conseguiu se recuperar até hoje e agora está tendo as consequências de alta inflação. Pois é. Eu acho que essa situação dos governadores vai ser resolvida via Congresso e vai dar bons resultados. Mas, professor, o governo federal só está tão ruim assim? Não. Infomoney. Relançamento nessa terça-feira. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, atenderá famílias com renda bruta de até R$ 2.640. O novo valor da faixa é o dobro de R$ 1.320, valor que é estudado como novo salário mínimo e teto da ampliação da isenção do imposto de renda. Ou seja, o governo federal está de parabéns, porque quem precisa de casa própria é pessoa pobre, é pessoa que não tem condição de pagar aluguel. Isso aqui tem que ser uma forma da pessoa comprar a sua casa sem precisar pagar o aluguel. Que as prestações dessa casa que vai ser dela seja menor do que o aluguel. O governo precisa criar obras, criar condições de que as pessoas consigam viver e ter situações de vida mais tranquila. Eu lembro as casas da Coab antiga, que nos dias de hoje seriam parcelas tipo R$50 por mês, para você ter a sua casa, seu apartamento. Isso precisa voltar com urgência. Usando a Minha Casa Minha Vida via construtoras, desculpa, mas eu acho que o pobre ainda não vai conseguir comprar. Porque eles estão vendendo um apartamento Minha Casa Minha Vida por 150 mil. Não pode ser 150 mil. Uma casa para um pobre não pode passar de 40 mil reais. Tem que ter terreno subsidiado. O terreno tem que ser subsidiado. A construção tem que ser simples e eficaz, ao ponto de conseguir tirar uma pessoa de uma favela e colocar ela dentro de um centro. E dali, com o dinheiro que ela pagaria para um aluguel, ela pegar o dinheirinho dela e comprar tijolinho, e fazendo puxadinho e aumentando a casinha dela de pouquinho em pouquinho. É isso que tem que fazer. Dar condições dela sair imediatamente do aluguel e pegar aquele dinheiro do aluguel e transformar em comida melhor e comprar pouquinho em pouquinho material de cada mês, comprar um pouquinho de tijolo, um saquinho de arroz, de cimento e ir levantando a sua casinha.
expandindo a sua casinha. Então tem que construir uma casa que dê condições de expansão, que ela consiga crescer, que ela consiga expandir. É isso que tem que fazer. E o terreno tem que ser subsidiado. E essa pessoa não vai poder vender essa casa. Ela tem que pegar, comprar, ficar com essa casa por longos anos. Ou faça o que o comunismo costuma fazer. Constrói a casa e fala, essa casa é do governo. Você usa, mas é do governo até você morrer. Se você não quiser mais, você sai e deixa todas as coisas aí. Se você tirar alguma coisa que está aí, deixar sem torneira, deixar sem coisa, você vai para cadeia. Mais ou menos assim, né? Claro que é difícil acontecer isso, mas vamos lá. Agora vamos pegar para a parte louca. Vamos lá. Vamos pegar a parte política, né? Bem louca. Poder 360. MTST faz ato nos escritórios de Zambelli e Eduardo Bolsonaro em São Paulo. A Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo, ligada ao MTST, Movimento dos Trabalhadores, realizou protestos em 6 estados nesta terça-feira para pedir punição aos idealizadores e financiadores do ato de extrema que é do dia 8 lá de janeiro. Além da capital paulista, eles fizeram em Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará e Sergipe. Desculpa, mas isso não deve ser feito. Pegar um grupo e protestar direto contra pessoas específicas, políticos específicos, desculpa, mas isso não é democrático. Isso aqui não é democracia. Isso aqui é justamente antidemocrático. Isso aqui tem que ter punição, isso aqui não pode acontecer. Tá errado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês podem ser um grupo sem medo, gerando medo nos outros. Não pode isso. Protestos assim não é bom, não funciona e não deveria ter. Porque se diz uma coisa, está se vendo e fazendo outra. Perigoso. Tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá? E as cenas do próximo capítulo é... Estadão. Bolsonaro diz que volta ao Brasil em março para fazer oposição a Lula. Oh! Ele falou que vai voltar ao Brasil e vai fazer oposição a Lula. Folha de São Paulo. Fux envia à Justiça Eleitoral pedido da Polícia Federal para investigar Bolsonaro em caso de campanha. Ou seja, meu querido, eleger você não vai nunca mais. Isso aí você pode ter certeza. Depois de não te eleger, nós vamos tentar tirar todo o seu patrimônio, seu dinheiro que você tiver. Depois de tirar todo o seu patrimônio, vamos ver se nós colocamos você na cadeia. Esses vão ser os passos dos modus operandes em cima do Bolsonaro. Vai dar certo? Não sei, mas que vão tentar seguir esse caminho, vão. O resultado eu não sei. Agora o que eu sei é que criaram um ringue dentro do Brasil. Esquerda contra direita. Não deve acontecer isso, não deveria acontecer. E rezemos para que essa nojeira termine o mais rápido possível. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Deus abençoe a todos.